Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta terça-feira. Hoje, é claro, vamos falar de futebol. Eu estou aqui com Josias Pereira, na redação do Jornal Tempo. Josias, um novo ambiente, como o senhor está? Tudo tranquilo, agora mais um estúdio, uma extensão do estúdio. Mais uma extensão da nossa casa ali dentro, exatamente, né? Exatamente. E hoje tem Seleção Brasileira, Brasil e Colômbia, Manaus 21h45, o jogo que pode colocar a seleção de volta não, né? No G4. No G4, né? classificada para o Mundial da Rússia em 2018. Eu gostaria que você iniciasse já os trabalhos chamando o internauta para conversar conosco, Josias. Vocês podem mandar seus comentários, suas perguntas também através do Facebook, do Portal Tempo. E aí a gente vai respondendo aqui para vocês e também comentando sobre a partida de hoje, que é muito importante para a seleção brasileira. Caso de vitória aí, com a possibilidade de chegar ao G4 e aí sim tranquilizar a sua situação para a disputa aí da classificação mundial da Rússia. E o que é mais legal, cara, é que o pessoal tem uma porta aqui, gente, vocês não vão conseguir ver agora, mas a galera tenta entrar aqui e não consegue, porque a gente está dominando as ações aqui, né, Josias? Dominou o ambiente, exatamente. Tá, Brasil enfrenta hoje a Colômbia, como a gente falou. Neymar encara a Colômbia, Josias. Já sabemos que tivemos alguns problemas aí, né? Sim. Na Copa de 2014, lá em Fortaleza, ele saiu até com uma fratura séria na região lombar, né? Isso. E na Copa América do ano passado, ele foi expulso porque ele entrou numa confusão no duelo de primeira fase da Copa América lá no Chile. Como é que você vê isso, Josias? O Neymar, o pessoal da Colômbia está tentando dar uma fritada nele, mas e aí? Isso é válido para eles também? Hoje até o Pekerman, o treinador da Colômbia, falou que deixou a polêmica de lado, né? Ele disse que o Neymar é um jogador brilhante, que não ia colocar essa pilha, mas a gente sabe que o Neymar realmente está com um pouco de uma intriga com os colombianos, desde aquela entrada dura do Zuniga na Copa do Mundo, que acabou tirando o Neymar da semifinal. E aí a gente viu o que aconteceu, o 7-1 que a Alemanha aplicou em cima do Brasil. E depois teve a Copa América. O Neymar, mais uma vez pilhado, um adversário que ele queria mostrar serviço. E com aquela seleção de 2015 da Copa América, realmente não tinha como dar muito retorno. E ele acabou pilhado, entrando na partida pilhado, se envolveu em confusões com vários jogadores da Colômbia. E aí acabou sendo expulso, e inclusive foi suspenso. Ficou fora aí por muitos jogos pela seleção brasileira. Vários jogos, inclusive, né? Bastante. E muita gente falou que a partir daquele momento o Neymar deu aquela esfriada com a seleção. Muita gente criticou ele por conta disso. Inclusive, resquícios dessa confusão continuaram nos Jogos Olímpicos, porque o Neymar foi bastante criticado nessas duas primeiras partidas ali da seleção nos Jogos Olímpicos. E aí ele só está conseguindo agora trazer aí de volta a população para o seu lado, né? A gente espera que ele, pelo menos, consiga hoje mostrar um futebol, como ele já tem mostrado, pelo menos um futebol mais coletivo, ele tem mostrado isso aí nas últimas partidas pela seleção brasileira, e a gente espera que ele consiga aí mostrar o futebol que a gente crê, né, que ele consegue. A gente teve uma conversa antes do último jogo da seleção brasileira, na vitória da Colômbia. Pode passar, Daniel, pode vir passar. Muito obrigado, Daniel. Nosso beijo de fotografia. É isso. Passando aqui atrás. Josias, como a gente estava falando, a gente estava vendo que antes da partida contra o Equador, o Neymar, ele estava se mostrando um pouco incomodado com as críticas, fez aquela chamada depois do ouro olímpico contra a Alemanha, né? Que ele deu uma chamada no torcedor, deu uma indireta ali para o narrador famoso, né? Da nossa televisão. Mas você vê o Neymar mais amadurecido, pronto para receber, por exemplo, a abraçadeira de capitão que hoje terá Daniel Alves? Pois é, você tanto pediu o Daniel Alves aí como capitão. Muito bom, né? Foi atendido. Muito bom. Ele está fazendo rodízio, eu não sei até que ponto isso é válido, mas quem sabe ele está tentando encontrar um capitão específico, fixo mesmo para a seleção brasileira. Daniel Alves, pela sua experiência, pela sua maturidade também, é um bom nome para assumir essa abraçadeira de capitão. Mas eu não vejo o Neymar totalmente experiente, não. Pelo contrário, ele continua meio imaturo. É até engraçado falar isso, né? A gente pode perceber a maturidade da seleção brasileira, que depois que ganhou o ouro olímpico, todo mundo foi para o Instagram para cornetar um comentarista famoso da televisão também. Todo mundo, né? Agora a moda é essa. A maturidade lá em cima da seleção brasileira. Mas eu também continuo não vendo o Neymar com essa capacidade mesmo de crescimento, mas quem sabe aí com o Tite, que está tentando moldar o Neymar, tentando colocar o Neymar mais centrado no que ele está fazendo. Tanto é que na última partida contra o Equador
foi exatamente isso que aconteceu. O Neymar, ele jogou mais coletivamente, inclusive dando passes ali para o Gabriel Jesus, que foi o grande nome da partida, com 2 gols. Né? Então, eu acho que o Neymar está começando a entrar naquele processo de amadurecimento sob o trabalho do Tite. Vamos ver como que vai ser, porque com o Dunga, ele era muito... ele era o cara mesmo, era intocável, isso. né? E com o Tite parece que isso não acontece, apesar de tecnicamente não dá para discutir que ele é o melhor jogador dessa seleção. Exatamente. Tivemos contra o Equador, lá em Quito, um Gabriel Jesus muito inspirado. Aquele Gabriel Jesus que a gente costuma ver no Palmeiras. Um jogador acima da média, como todo mundo já sabe, estará no Manchester City de Guardiola já no final desta temporada, no meio da temporada europeia, lá para janeiro, dezembro, né, Josias? É um cara que é acima da média realmente e definiu o jogo contra o Equador, né? Apesar de que em alguns momentos dessa partida contra o Equador ele não se mostrou aquele Gabriel Jesus que era do Palmeiras, mas aí com o passar do tempo, né, ele conseguiu se enquadrar no esquema mesmo da seleção brasileira e ele teve liberdade para fazer os seus gols, mostrando muita bola. Inclusive, os 3 gols, né, foram participação direta do Gabriel. O primeiro no pênalti, jogou muito. Que aí ele foi, o goleiro acabou pegando ali mesmo, ele foi a penalidade, o Neymar converteu. E aí depois os 2 gols, um de calcanhar, de letra, na verdade. Muito bonito o gol. E depois o gol de fora da área, que ele bateu de chapa, um golaço, realmente mostrando sua qualidade. Tenho certeza que o Guardiola ficou muito satisfeito com o que apresentou Gabriel Jesus e a possibilidade dele aí crescer muito no futebol inglês, que eu acho que é um futebol que tem a cara dele, ele só não pode ficar perdido, como aconteceu com o Robinho, né? Porque o Robinho foi para o Manchester City e acabou não tendo muito, assim, apesar dele ser o grande nome do Manchester City, ele não conseguiu desenvolver o trabalho. Futebol inglês. Exatamente. Eu vou dar aqui o servição para o jogo hoje lá na Arena Amazônia, lembrando que o jogo é em Manaus, muito para chamar torcedores da Colômbia, né? Isso. Quando eu estive lá entre Inglaterra e Itália na Copa do Mundo, muitos torcedores da Colômbia estavam lá e fizeram uma festa muito bonita no estádio naquela ocasião. Então o Brasil tem Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casimiro, Paulinho, William, Renato Augusto e Neymar, né? Porque o Brasil joga no 4-5-1. Repetindo a escalação. Com o Gabriel Jesus à frente do ataque. Técnico, todo mundo sabe, é o Tite, né? A Colômbia tem Ospina, Santiago, Arias, Gelson Murilo, Oscar Murilo, Faria Dias, Sebastião Pérez, Carlos Sanches, Maquinelli Torres e James Rodrigues, o grande craque desse time. Luiz Muriel e Carlos Bacca, o técnico é o argentino José Peckman. Lembrando que há uma mudança, né, em relação ao time que basicamente jogou a Copa América, aliás, a Copa do Mundo aqui no Brasil. Esse time tem alguns jogadores, inclusive do Atlético Nacional, campeão da Copa Libertadores desta temporada. E uma prova disso é o Maquinelli Torres, que é um dos caras que estão à frente desse time, né? Exatamente. Só lembrando que ele não vai poder contar com o Teófilo Gutierrez, suspenso, né? E na última partida da Colômbia foi até engraçado que a Colômbia perdeu 2 pênaltis e mesmo assim conseguiu vencer a sua partida e está bem nas eliminatórias, né? É um time que vem em crescimento, até a gente destacava antes que tem feito clássicos realmente com o Brasil muito pegados, de muita rivalidade, e isso mostra como que está descentralizado mesmo o futebol na América do Sul, né? Porque antigamente ficava muito bipolarizado entre o Brasil e a Argentina, só que agora não, a gente tem um Chile muito forte, tem a Colômbia, que fez uma ótima Copa do Mundo, com o James Rodrigues jogando em altíssimo nível e continua, porque o James Rodrigues era um jogador realmente de seleção, né? É verdade. No Real Madrid, ele às vezes não faz muito bem a sua função ali, inclusive ficou no banco na última temporada, mas na seleção ele sempre vai bem. Então, um jogador para ficar atento aí no que ele vai desenvolver na partida de logo mais hoje na Arena. Teve uma mudança muito importante durante o jogo contra o... Minha câmera é essa, né? Durante o jogo contra o... porque tô com 2 câmeras só, então eu fico meio perdido mesmo. Uma mudança muito importante no jogo contra o Equador. O jogo tava pegado, difícil e tal. Aí o Tite saca o William e coloca o Felipe Coutinho. Não tá na hora do Felipe Coutinho ser titular desse time, Josias? Talvez ele não seja um camisa 10 na sua essência, mas é um cara que tem um toque muito mais refinado que o William, na minha opinião. O William... Ele não vem muito bem desde aquele 7-1 ali, né? Apesar de que ele entrou no segundo tempo naquele 7-1. Apesar dele ser indiscutivelmente titular no Chelsea. E jogando muito bem no Chelsea. Inclusive, acho que ele é o melhor brasileiro na Premier League. Sim. É o William. Mas, depois do Felipe Coutinho, né? Depois o Felipe Coutinho jogando muito bem pelo Liverpool.
Mas eu acho que sim, tem que dar uma chance pro Felipe Coutinho. Acho que ele é um jogador mais habilidoso, que cai ali, flutua bem ali pelas pontas, que dá para fazer umas tabelas legais ali com o Neymar e também Ele municiando o Gabriel Jesus. Muito boa. Isso. Ele entra muito bem na diagonal, coisa que eu já acho que o Willian não faz tão bem. E é um ataque leve ali, né? Que facilita muito pro Jesus, que eles vão sair muito. É um ataque que roda, né? Isso. Eles mudam de posição o tempo todo. O próprio Gabriel Jesus, que é o centroavante desse time. Centroavante, Gabriel Jesus, né? Quem diria? Camisa 9. Não é camisa 9. O Tite joga sem um atacante fixo. Sem um atacante de referência. Eles ficam rodando ele mesmo. Isso. O Alexandre Moreira Fernandes, Josias fala que o Rafael Carioca tem que estar no meio-campo da seleção. O que você acha disso? Eu acho que tem sim, ele tem uma capacidade, até porque o meio-campo da seleção brasileira hoje é Paulinho, né? Renato Augusto e o Casimiro. O Casimiro eu acho que é um bom jogador e deve ficar ali mesmo. Mas Renato Augusto e Paulinho, eles são bastante questionáveis. Né? Você acha que o Renato Augusto é questionável? Eu acho que sim, continua sendo questionável mesmo depois da Olimpíada. Eu acho o Paulinho mais questionável que o Renato Augusto hoje. Sim, também acredito, mas acho que os dois estão ali. O Paulinho por conta da situação dele da China. E é até engraçado, né? Porque o filho do Tite é um dos auxiliares do Tite. Né? Sim. E o Tite chegou a perguntar para o filho dele como que o Paulinho estava na China. E aí o filho do Tite falou que o Paulinho estava correndo muito, se entregando muito, jogando barbaridade, mas que infelizmente o time era muito ruim. Então ele estava jogando para o time inteiro. Ele joga só no Guangzhou, né? Que não é um time péssimo. Não é um time péssimo. Então isso mostra que assim, o Tite está dando uma chance para o Paulinho, porque o Paulinho já foi um jogador que atuou com ele no Corinthians, e é um jogador que também já esteve na seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo e foi um dos caras de confiança do Filipão naquela Copa do Mundo. Há muito questionamento em função do Tite ter sido técnico do Corinthians, né? Sim. Então o que ele faz? Ele joga a base do Corinthians na seleção brasileira, tenta ganhar confiança, vai repetir isso, na minha opinião, até o fim do ano, porque são jogos muito importantes, para ir já com uma classificação mais tranquila na próxima temporada, já quase no fim das eliminatórias, já tentar bolar um time para a Copa do Mundo em 2018. A questão é, primeiro a gente não sabe se isso vai acontecer, né? Sim. O técnico da seleção brasileira tem a vida um pouco complicada, né? Muito complicada. E em seguida, a gente vê que o Tite, ele arma um jogo de um jeito que a torcida do Corinthians, por exemplo, não acha um jogo vistoso, um jogo legal. Contra o Equador, foi um jogo pra frente. Um jogo que foi decidido no segundo tempo, principalmente dos 15 minutos para o fim, de uma maneira mais interessante. Foi, mas bem mais interessante. Mas há um questionamento sobre isso. O que você acha disso, Josias, você jogar a base de um time na seleção brasileira? Ele tá tentando fazer o feijão com arroz mesmo, né? Para não complicar, fazer o básico para depois ele ir implementando uma tática mais ofensiva para a seleção brasileira. Mas eu acho que dá certo sim. O Corinthians faltava talvez alguns jogadores com mais qualidade, e isso na seleção ele tem. Então a gente já viu algumas jogadas trabalhadas, o Marcelo tabelando muito com o Neymar nessa última partida contra o Equador. E aí a gente tem o Gabriel Jesus, que é uma qualidade acima da média no futebol brasileiro. E também tem as opções de Felipe Coutinho, até o Willian também pode crescer um pouco mais aí na seleção brasileira. Então eu acho que ele está no caminho certo, tem que manter mesmo o que ele acha, que é certo, para depois ir mexendo na seleção brasileira e ir colocando ali. E até acho que o futebol vistoso vai aparecer, assim como apareceu nesses 15 minutos finais. Na verdade, contra o Equador, o Brasil jogou bem praticamente a partida inteira, não sofreu muitas... sofreu alguns perigos, o primeiro tempo superior taticamente, o Alisson praticamente só fez curso de modelo lá no Gol em Quito, né? Mas no depois, segundo tempo, o Brasil se soltou mais e conseguiu se impor. Construiu agora, hoje o jogo é mais difícil. Mesmo o Equador sendo um time muito bem badalado, né? Um time que estava na liderança junto com o Uruguai da competição. A Colômbia tem o James Rodrigues, que é um jogador nível mundial, né? É um cara que joga muita bola. Apesar da temporada no Real Madrid não ter sido a melhor de todas, a temporada sensacional, como ele havia feito uma temporada muito boa em 2014, 2015. Mas é um cara que define jogos. Exatamente. Né? Então tem que tomar esse cuidado, né? A defesa também que tem que estar um pouco mais atento, porque são jogadores rápidos. Maquinelli Torres, a gente já sabe, tem conhecimento dele por conta de Libertadores, o que ele pode fazer.
Então tem que ter uma atenção redobrada aí para cima dessa Colômbia que vem bem, vem em crescimento, ganhou a sua última partida bem também. E agora enfrenta o Brasil em uma situação que ele já conhece o time brasileiro, apesar da mudança de treinador, ele sabe como os brasileiros atuam. E jogar dentro do Brasil também, para eles, não é novidade. Então, eles Não, nenhuma novidade. já estão acostumados, também ambientados, porque eles vão ter torcida também lá em Manaus. Então vai ser um jogo que o Brasil precisa tomar cuidado para sair com a vitória. E aí sim, eu acho que se o Brasil sair com essa vitória, o caminho do Tite vai ficar muito bem encaminhado. Né? Inclusive, ele teve 3 dias para treinar essa seleção. Ele já conseguiu mostrar uma evolução, então fica aquela história, né? Por que esses caras não estavam jogando com o Dunga, né? É porque aí também precisa do treinador. É, questão do treinador. O treinador consegue motivar bem o time. Eu quero chamar o Iterato para fazer mais perguntas aqui pra gente. E eu tenho algumas aqui que, por exemplo, o Jairo Souza fala que o jogo vai ser apertado, 2-1 pro Brasil. Também acredito. O Alexandre fala que tem o Luan do Grêmio e o Wallace também, são 2 ótimos jogadores. E aí, Josias, o Luiz Antônio manda a gente, manda é ótimo, né? Pede pra gente dar um salve lá pra Pernambuco. Pernambuco. Você gosta de Pernambuco? Gosto demais. Estado Recife linda, né? Muito lindo, muito lindo. A gente lembra da Copa do Mundo, participação enorme dos pernambucanos lá acompanhando a Copa. Muito bom. Maravilhosa a participação. Luiz Antônio, então, um salve pra você, ok? O Leonel acha que o Paulinho tá na seleção pelo nome. Eu não acho que ele tem um nome cativo pra ficar com a camisa 8 da seleção ele assim, tá na né? seleção pelo Tite. Pelo Tite. Pelo Tite, né? Tanto que depois da Copa ele ficou fora, né? Ele ficou bem fora, né? Ficou muito atento porque a Liga Chinesa realmente é fraca. A gente sabe como é fraca a Liga Chinesa. Então, a gente viu alguns jogos, né? Até tá passando aí na TV a cabo, aí, os jogos da Liga Chinesa, mas realmente não é um campeonato muito forte. Né? Então os jogadores ficam meio perdidos. Não é nada forte. Não é nada forte. Não é nada forte. Tem alguns casos que se destacam lá, inclusive eles têm muito poder financeiro. Mas só financeiro. Mas eles estão começando a tentar evoluir o seu futebol. Né? Vamos ver o que eles vão conseguir daqui para frente. Acho que passa muito por uma classificação à Copa do Mundo. Isso aí vai dar um up para eles. Tudo depende de como as coisas acontecerão, né? Isso. Em 2002, eles estiveram na Copa do Mundo e na verdade, isso tudo depende do presidente da China. Porque quando ele sair, não vou investir mais em futebol. Quando ele sair, ele é um cara que gosta de futebol, mas quando ele sair, se o que entrar não gostar, aí pronto, vai ser uma derrocada no futebol chinês. É verdade. O Alexandre, Josias, colocou aqui pra gente um time alternativo. Sim, vamos ver aí, cara. Para essa, e no atleticano, nota-se aqui, né? Vitor, Marcos Rocha, Marquinhos, Thiago Silva e Marcelo, Casemiro, Carioca, Paulinho e Coutinho, Neymar e Jesus. Ó, Alexandre, o Gal tá jogando essa bola toda, o Vitor tá jogando essa bola toda pra estar no gol da seleção, meu cara? Acho que não, hein? Acho que não. Não que o Alisson seja o goleiro, né? Era o Dida de 98 não, né? De 2006, né? Também não o acho Tafarel, que o Alisson tem essa bola toda pra jogar. Mas ele tá falando questão de laterais aí, acho que tá bem servido, né? Tá, não dá pra discutir o Daniel Alves e o Marcelo. São os 2 melhores laterais aí há muito tempo. Tanto que eles jogam, gente, o Marcelo e o Daniel Alves, que são muito questionados pela torcida brasileira, só jogam no Real Madrid e no Barcelona. Isso. Como você discute isso? Inclusive não dava para entender muito bem como que o Dunga não levava o Marcelo, né? Ele preferia levar... Rixa, né, Jesus? O Felipe Luiz, do Atlético de Madrid, que é um jogador mais defensivo. Dá para explicar por conta disso, por jogar mais defensivamente. Há uma mudança também na lógica do time, né? Hoje, como a gente já falou aqui, a seleção joga no 4-5-1. Isso. Você abre o Neymar de um lado, abre o Willian de outro, você isola um pouco o Gabriel Jesus, você centraliza ali, talvez, o Renato Augusto para poder dar a saída de jogo. Com o Dunga não tinha nada disso, era um 4-4-2, às vezes variava com um 4-3-3 ali, abria o Willian de um lado, Neymar de outro, às vezes ele inventava um Hulk de um lado, né? O Hulk também é bom só no videogame, né? Eu não vejo ele jogar bola também. É engraçado, mas eu acho que o Dunga ele pegou uma fase ruim de volantes para a seleção. Porque na época que ele estava, pelo menos em 2010, quando ele pegou aquela transição lá de Parreira, saindo, ele entrou, ele tinha volantes que pelo menos saíam para o jogo e davam conta do recado, ajudava bem. A gente lembra, por exemplo, o Júlio Batista, glorioso Júlio Batista, que passou pelo Cruzeiro aí e não fez muita coisa, mas ele jogou bem na seleção do... Jogou. Quem não se lembra, né?
Argentina e Isso, Brasil na final foi da Copa América de Copa 2007 na América. Venezuela. Ele, Quem não se lembra Júlio daquele jogo, Batista né? jogando bem, marcando os gols e a seleção brasileira sendo campeã, justamente com esse toque aí de um futebol não muito vistoso. Nada vistoso. Inclusive o futebol do Tite, por exemplo, no último jogo aí, foi muito melhor do que o do Dunga em 2010, por exemplo. Foi bem acima. Foi bem acima. Mas a gente também não pode ficar muito exaltando o Tite, tem que esperar um pouquinho mais, né, para ver como que vai ser daqui para frente. O primeiro teste foi bom, foi positivo, mas agora a gente precisa ver a evolução dos demais jogos. E é engraçado isso, porque técnico da seleção não tem muito tempo, né? As coisas no Brasil funcionam muito para ontem. E ser técnico da seleção é uma pressão muito grande em cima do técnico da seleção. Então, pelo menos o Tite está sabendo lidar com isso, ele tem um discurso muito humilde, ele conta com a imprensa que está muito do lado dele, sempre pediu, né, o Os Tite amigos na de São seleção, Paulo amam ele, amam né? o Tite. E aí ele tem essa regalia, ele tem um fácil trânsito ali entre a seleção e a imprensa também, o que ajuda muito o Tite, favorece Não, sem bastante. dúvida, o Tite é um baita treinador, é o melhor treinador brasileiro na atualidade, né? Sim. A gente não tem dúvida disso, né, Josias? Era o nome mesmo que tinha que estar lá para entrar na seleção brasileira. Agora, o pior para ele é que ele deixou o Corinthians numa situação ruimzinha, tá ruim, né? O Corinthians está passando um sufoco aí com o Cristóvão, que até agora não dá para entender muito bem qual foi a lógica da diretoria do Corinthians se contratar o Cristóvão, mas ele vai sobrevivendo. Com o Mano solto na área, né? Mas aí dá para entender porque o Roberto Andrade, que é o presidente do Corinthians, não gosta de Mano Menezes, então descartou. Assim como o Gilvan também não gosta de alguns treinadores que não vieram para o Cruzeiro porque ele não gostava. E você lembrou bem, seleção puxa. brasileira realmente não só tempo de maturação, né? Há um jogo político envolvido também, que quando o Mano Menezes na seleção estava começando, aliás, a escolha do Mano para a seleção brasileira já foi um pouco estranha, né? Sim. Mas quando ele é chamado, quando ele vai trabalhar na seleção brasileira, ele tem um período realmente muito difícil, muito difícil. Aí quando você vê que o trabalho dele vai engrenar, chama o Filipão. Chama o Filipão. Isso. Então, eu acho que foi mais pressão de patrocinadores, né? Porque a Copa do Mundo fazendo até propaganda de cerveja. Tinha isso também. Bem lembrado a situação do Mano aí. Ninguém lembra disso, Ninguém lembra disso, mas o Mano chegou a fazer essa propaganda realmente. Mas aí os patrocinadores foram em cima, estava chegando a Copa das Confederações, e aí eles optaram pelo caminho mais fácil de chamar um cara que já foi campeão mundial e colocá-lo de volta na seleção. Funcionou? Não funcionou, a gente viu o que aconteceu, algumas mentalidades muito ultrapassadas, sim. E aí o 7-1 veio e agora o futebol brasileiro tenta retomar a sua vida, muito sofrida, mas pelo menos o ouro olímpico deu uma amenizada na situação. E o torcedor mineiro vai poder ver essa seleção brasileira, possivelmente com o Tite, né, já que a gente não sabe como é que é o futebol. Contra a Argentina. No dia 11 de novembro, né, Josias? Se nada acontecer até lá, no Mineirão, contra a Argentina, que passa maus bocados às vezes, né? É uma seleção que chega nas finais, trabalha, muda de treinador, mas não está conseguindo engrenar, Josias. Me fala aí o que você acha da seleção argentina. A Argentina vai jogar hoje contra a Venezuela, sem Lionel Messi. O Messi inclusive, já foi, né, para Barcelona, né? Com dor no pubis, aí que eu continuo achando que é uma coisa muito complicada, porque a gente viu alguns jogadores que tiveram problemas no pubis e eles não voltaram muito bem, não. Mas a gente espera que o Messi consiga, até porque ele tem muitos médicos em volta dele. Olha você já cornetando o Messi. Não estou cornetando, não. O Messi está acima de qualquer jogador. É questionável. Ele, Cristiano Ronaldo, ninguém pode falar mal deles, né? Porque eles estão em outro patamar no futebol mundial. Mas aí a gente vê Bausa assumindo a seleção argentina. É até engraçado que mesmo a Argentina com mudança de treinador, a Argentina é líder das eliminatórias. O Bausa tentando colocar seu esquema. O Bausa também que é uma filosofia meio Tite ali também, é um time mais retraído. A gente lembra que ele venceu o Libertadores com times também bem fechadinhos ali, fechando a casinha. Ganhou com o São Lourenço, né, em 2014, na Libertadores, mas, né? Isso, ganhou com a LDU também. E aí ele tem uma escalação com o Di Maria, que vai atuar mais uma vez, e Lucas Prato, né, ali na frente, dando mais oportunidade pro Prato. O Bausa é um cara que não inventa. Se ele conhece o futebol do Prato, ele não vai na Europa e vai buscar um atacante qualquer. O Prato vai dar conta do recado, ele puxa o Prato do Galo e vai jogar na seleção. Isso.
Inclusive, né, ótimo pro Galo, porque valoriza o jogador, né, que inclusive ontem a gente estava fazendo esporte.com de clubes, né, Josias? O Prato tá um pouco embaixo com a torcida do Galo, né? Tá embaixo, não tá marcando muitos gols, mas eu acho que isso é normal do Prato. Ele é um jogador que atua mais pelas pontas, sai muito, e aí a possibilidade de ele marcar gols, ainda mais com o Fred, reduz bastante. E ainda mais com o Robinho também marcando muitos gols, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então são muitas opções no Atlético e o Prato às vezes fica meio perdido nessa infinidade de jogadores. Mas o Prato, quando precisa dele, mostra o seu valor. Agora, não sei na Argentina. Você tinha comentado comigo na semana passada aqui que se eu achava que o Prato realmente merecia estar na seleção como titular na seleção argentina, depois da partida contra o Uruguai eu já tive minhas dúvidas, muitas dúvidas. Ele foi até substituído, né, durante a partida, então eu achei que o Prato, como centroavante, não encaixou muito bem na seleção argentina. Ele não joga de centroavante no Galo, né? A gente tem repetido isso aqui inúmeras vezes. Ele não é centroavante, ele joga mais 18, né? Ainda. Então é mais difícil mesmo. Isso. Então é isso, né, Josias? Isso aí. Obrigado. Por tudo aí. Passamos por tudo, por todos, né? Miltinho, pode passar, Miltinho. A gente tava jogando, pode passar, Só lembrando que ontem, por exemplo, a Espanha meteu 8-0, né? Nas eliminatórias europeias, trocando de treinador. Né? As eliminatórias europeias também fervendo com a Alemanha, ganhando Começando, bem, a Alemanha, Croácia, a própria também. Inglaterra ganhando da Eslovênia. Isso. No último minuto, né? Lá na Eslovênia. Um jogo meio polêmico ali, mas vamos ver. São as mesmas seleções, né? Que sempre chegam, não tem jeito. Então é isso, valeu, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, um grande abraço a todos os nossos internautas que nos acompanharam nessa nova casa aqui, né? Nossa casa, aqui a gente aluga, mas o preço do aluguel está aumentando porque o tempo está passando e a gente tem que fechar. Exatamente. Então tá bom, internauta, fique com Deus, até a próxima, tchau.